Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 31 de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo de número 4 do livro de Ruth. Esse livro tão pequenininho, de apenas 4 capítulos, então esse aqui já é o último capítulo desse livro, que é a continuação do livro de Juízes, e nós já estamos finalizando hoje, bem rapidinho, tá bom? Só 4 capítulos, um livro curto, mas com uma história assim fantástica. Só que antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Como eu sempre digo, quando você curte, comenta e compartilha, automaticamente o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba indicando, né, o algoritmo trabalha assim, acaba indicando o algoritmo do YouTube para muitas outras pessoas, sugerindo esse vídeo para outras pessoas também, tá? Eu quero aproveitar também aqui para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite, na nossa igreja, na Evo, às 20 horas, nós vamos ter a última ministração da série Prosperidade do Reino. Você não pode ficar de fora. Hoje nós vamos falar acerca da sua identidade espiritual. Nós estamos falando sobre chaves, eu estou te mostrando e ensinando através da Bíblia, chaves de acesso à prosperidade do Reino de Deus. Lembrando que prosperidade não é apenas dinheiro. Dinheiro é um dos pilares da prosperidade, tá? Então eu estou te explicando tudo isso na nossa série. Hoje nós vamos falar sobre a sua identidade. É a sua identidade que te dá acesso à sua herança espiritual. Então não fique de fora não, em nome de Jesus. Se você é de outro estado ou de outro país, tem muita gente acompanhando aqui a Evolução Diária que é de outro estado ou de outro país, você pode acompanhar pelo YouTube, Evo TV, às 20 horas. Se conecte pelo YouTube, no canal da nossa igreja, no Evo TV, tá bom? É só você digitar Evo, EVO de Evolução, espaço TV ou tudo junto, Evo TV, que você vai direto para o canal da Evo e aí você pode acompanhar também a ministração da nossa série hoje à noite, tá bom, gente? Ó, dei aqui os avisos, os recados, já pedi para você curtir, comentar e compartilhar. Vamos para o estudo do capítulo 4 do livro de Ruth. O último capítulo, como eu disse anteriormente, esse livro tão pequenininho, né, de apenas 4 capítulos, mas muito poderoso. Como eu já disse, repito, uma continuação do livro de Juízes. Amanhã nós já vamos começar um novo livro, nós vamos aprender acerca da monarquia, né, de Israel, então nós vamos começar a estudar 1 Samuel, e nós vamos aí crescendo em conhecimento, entendendo um pouco mais da Bíblia, né? Nós começamos aqui essa jornada histórica através do livro de Josué. De Josué nós estamos Juízes, agora estamos aqui no livro de Ruth e vamos na sequência para 1 Samuel, que vai falar acerca da monarquia de Israel, tá bom? Então a gente vê um líder, né, Josué, sucedendo Moisés, aí vem o tempo dos juízes, que são líderes temporários. Aí o livro de Ruth, né, ele se apresenta nesse meio tempo entre juízes e a monarquia, o primeiro rei de Israel, que vai aparecer um próximo juiz, né, que na verdade não é computado como um juiz, mas a Bíblia vai narrar que Samuel, além de profeta, também foi juiz, ou seja, ele foi um líder temporário sobre o povo de Deus, até chegar no primeiro rei, que foi Saul, tá bom? Mas aqui é só uma introdução para você entender. Vamos terminar hoje aqui, concluir o livro de Ruth, tá bom? Então, capítulo 4 tem 22 versículos. O texto começa dizendo assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou e disse: meu amigo, vem cá, sente-se. E ele foi e se sentou. Boaz reuniu 10 líderes da cidade, ou seja, testemunhas, né? Sente-se aqui, e eles sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir que o adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgate, se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dela em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la,
pois porei em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Aí o texto vai dizer que antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo que estava ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo a Noemi toda a propriedade de Elimeleque, e de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes de todos os que estavam na porta confirmaram: somos sim testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos, e que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o nome do Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em todo Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na sua velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou então a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi agora tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Olha só, gente, que interessante. Essa é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Raão, Raão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E nós sabemos que de Davi vem a linhagem messiânica, né? Depois de 14 gerações, vem aí o próprio Jesus. Né? Então, olha que história maravilhosa, né? Isso aqui mostra muita coisa, a inclusão de uma moabita no meio do povo de Deus, o que já mostra um pouco da obra resgatadora de Jesus, né? Resgatando o povo, incluindo outros povos, né? Na época de Jesus existiam os judeus e os gentios. Os gentios eram os povos que não eram judeus, ou seja, os outros povos que foram incluídos ali na aliança. Então aqui a gente já vê todo esse contexto histórico, né, falando acerca dessas gerações, trazendo aqui Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, né, e de Davi vem Jesus. Coisa linda, coisa linda. O capítulo 4 de Ruth aqui vai descrever literalmente o momento em que Boaz e Ruth, eles se encontram, né, para formalizar então o processo de redenção. Na verdade, no capítulo 3 tem toda aquela história, aquele contexto que Ruth ela deita ao pé de Boaz, seguindo ali a instrução de Noemi, né, ela faz conforme a sogra falou, ela pede para ser resgatada, né, Boaz então olha e fala: poxa, que bacana você ter me escolhido, poderia ter escolhido qualquer outro homem mais jovem, mas veio me escolher. Sim, quero te resgatar, mas antes eu preciso falar com uma outra pessoa, que é um outro homem que teria o direito de te resgatar antes de mim, porque ele é, na verdade, um parente mais próximo, né, da sua sogra, então eu preciso fazer com que a lei valha, não posso burlar a lei, foi mais ou menos isso, né? E aí ele vai atrás desse resgatador. A Bíblia diz que Ruth ela continua ali no seu trabalho, colhendo espigas ali no campo de Boaz, que era ali o parente mais próximo de Noemi, né? E portanto ele teria sim esse direito de resgatar a herança da família, mas ele percebe ali também a lealdade de Ruth e decide fazer o possível para cumprir esse papel de redentor. Ele vai garantir a ela que ele vai fazer o que for possível, tá? Para garantir tanto ela quanto a sogra dela em segurança. Boaz também revela o desejo de casar com ele, com Ruth, mas antes ele precisa resolver essa questão de direito legal, então ele tem que fazer isso de acordo com a tradição do resgate familiar da época, o que envolve um outro parente mais próximo do que ele, que tinha o direito então de resgatar a propriedade, né, e a esposa de Elimeleque. Boaz ele organiza toda uma reunião com outro parente mais próximo na porta da cidade, onde eles vão discutir os direitos legais do resgate. Ele não foi bobo, na verdade foi muito inteligente, ele chamou testemunhas e tudo mais. Esse parente aí mais próximo recusa o resgate, permite que Boaz então tenha o direito de se casar com Ruth. Aí Boaz e Ruth eles se casam, né? Eles têm um filho, como eu disse, Obed,
né? Esse filho é visto como uma bênção para Noemi, um cumprimento ali da promessa de Deus. Obed se torna o avô do rei Davi mais adiante, estabelecendo então uma conexão muito significativa na linhagem real de Israel. E esse capítulo aqui ele vai destacar um papel muito importante de Boaz como o redentor, né, o redentor que segue todas as tradições e as leis para garantir justiça. Então olha só, ele faz tudo direitinho, né? Boaz aqui seria um símbolo de justiça e da misericórdia do próprio Deus, né, para com o seu povo. Boaz também é uma metáfora para a obra redentora de Cristo, que mais adiante viria a restaurar e redimir toda a humanidade. Então eu sempre digo que a Bíblia tem a revelação prática e a revelação profética. Então, revelação profética desse texto aqui é literalmente nós enxergando aqui, né, eu e você, enxergando Boaz como o Redentor, né, como uma ilustração, um apontamento para Jesus, que mais adiante viria resgatar toda a humanidade, inclusive os gentios. Aqui, a Ruth, ela fazia parte de um povo gentil, né? Não era o povo judeu, era um povo diferente, que ainda não era chamado como povo gentil naquela época, era considerado como povo pagão e tudo mais, mas ela decide se converter, né, ao Deus de Israel. Ela segue a sogra dela, anda junto com Noemi, serve a Deus, abandona os outros deuses, né, os moabitas, os deuses moabitas, e essa moça ela vai viver com a sogra como literalmente uma cidadã, né, e aí ela começa todo um processo, né, esse processo de inclusão no povo de Deus. Então aqui ela vai se tornar uma judia, né, e aí a coisa começa a acontecer de uma maneira bem bonita. Então a gente vê, ela se casa, tem todo esse apontamento dessa revelação profética, né? E de lição prática aqui, o livro de Ruth vai oferecer vários insights muito profundos, né? Principalmente sobre o caráter de Deus e também sobre a natureza da redenção. A redenção aponta para Cristo, né? Então uma história que começa triste, a gente vê, né, que no começo da história eles saem de Belém, vão para Moabe. Nesse movimento de sair de Belém para Moabe, ela já perde o marido, depois perde os filhos, né, a Noemi, e aí Ruth e Orfa vem com ela até determinado ponto, depois vem só a Ruth, a outra fica, aquela coisa toda, e a gente vê essa moça sendo leal, indo trabalhar para sustentar a sogra. Então a história começa bem triste, né, mas termina com um final muito feliz, glória a Deus, né, onde a gente pode observar aqui o cuidado de Deus para com Ruth e Noemi, né, mas o que mais me chama a atenção aqui no capítulo é o caráter obediente de Boaz. Ou seja, Boaz literalmente era um homem diferenciado, era um homem de Deus, né, ele obedece à lei, ele poderia fazer tudo por debaixo dos panos, né? Tinha um outro parente distante, ele poderia fazer ali todo o movimento, né? Eu quero ficar com a moça, então eu vou me casar com ela e tá tudo bem, vou fingir que não sei de nada. Não. Ele foi atrás desse outro parente, que era um parente mais próximo, conversou, chamou testemunha, você quer, você vai ter que ficar com a sogra também, com a moça, vai ter que ficar com as terras e aquela coisa toda. Não, eu não quero, pode ficar. Então tá, selou, deu a sandália, selou e a coisa foi e aconteceu, né? Ele não foi atrás ele vai atrás desse possível resgatador para que então ele pudesse ter o direito legal, né, sobre Ruth e assim devolver a dignidade para Noemi. Quando eu digo devolver a dignidade para Noemi, eu digo no sentido de fazer ela triunfar sobre a dor, porque essa mulher, ela se vê como uma mulher amargurada, ela diz que Deus tornou a vida dela uma vida de amargura, ela até acaba jogando a responsabilidade do próprio feito dela e do marido dela para Deus, né? A Bíblia diz que ela tinha 2 filhos, os 2 morreram, e agora por meio dessa mulher moabita, Ruth, né, e a sua união abençoada com Boaz, ela pôde então triunfar sobre essa amargura toda. Aí o texto vai dizer assim: a Noemi nasceu um filho, ela tinha 2 deles, mas ambos morreram, e agora por meio dessa mulher moabita, pela união abençoada com Boaz, pôde triunfar entre a dor e o sofrimento. Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado. O menino lhe dará uma nova vida e sustentará você na velhice. Está dizendo assim, ó, você está garantido, esse menino vai cuidar de você mais adiante, né? Pois é filho da sua nora, a quem ama, e que lhe é melhor do que 7 filhos. A partir dali ela vai começar a cuidar do filho, e esse filho devolve a dignidade para ela. Como ela já era de idade, então ela teve a nora, e foi a nora que se casou com Boaz. Mas esse filho era para honrar a memória do marido dela. Então, quer dizer, era uma coisa ali forte, mostrando que Deus estava devolvendo a ela a dignidade, Deus estava tirando ela dessa amargura.
trazendo para ela um tempo de felicidade. E a grande lição de aplicação prática aqui é que nós precisamos aprender a fazer as coisas da maneira correta, né? A Bíblia nos ensina, tem um outro texto bíblico, né, que vai falar acerca ali de Abraão, Isaac, quando ele vai cavar poços, ele cava poços e os filisteus começam a reivindicar o direito sobre os poços porque eles diziam que a terra ainda era deles, né? E aí Isaac não discute, não briga. Então teve lá o poço da inimizade, ele saiu fora, o poço da discussão, ele saiu fora. E aí quando ele cava um poço que não tem briga nem discussão, ele entende, aqui, esse lugar Deus me fez prosperar. Boaz aqui, ele fez tudo direitinho. Boaz, ele seguiu a lei, seguiu a instrução, caminhou debaixo das leis, da cultura da época, da lei espiritual, o que vai redundar em bênção para ele, para a família dele, né? Então, a partir dele vem uma linhagem real, vem Davi, mais adiante vem Jesus, e tudo isso fazendo a coisa da maneira correta. Então, a grande lição é que nós precisamos fazer a coisa da forma correta. Fazer a coisa da maneira correta não é fazer do jeito que a gente acha que está certo para colher benefícios próprios. É mais ou menos assim, cavou um poço aqui, briga, confusão, inimizade, não tem prosperidade, cai fora, né? Vai para o lugar da prosperidade, ou seja, o lugar onde Deus permita que você realmente possa prosperar. Levítico 26, Deuteronômio 28 vai falar acerca da consequência da obediência e da desobediência. Eu sempre cito aqui no Evolução Diária. E a Bíblia diz que o homem que anda obediente à lei do Senhor, esse homem, ele recebe como promessa uma vida de paz e prosperidade. Mas o desobediente, esse arca com as consequências e vive uma vida destruída, né? Então, a gente precisa entender que vale a pena fazer as coisas da maneira correta, né? Então, para o nosso dia, atualmente, você que é empresário, muitas vezes fica aquela questão, eu vou sonegar uma notinha ali, um impostinho acolá, porque vai vir um lucrinho maior e não sei o quê, mas infelizmente, quer dizer, felizmente, né, espiritualmente dizendo, você está atraindo maldição para a sua própria vida. Então, todas as vezes que você vai burlando as coisas, fazendo... O Boaz aqui, ele podia fazer tudo por baixo dos panos, mas ele preferiu, literalmente, fazer as coisas da maneira correta, debaixo da lei, debaixo da cultura, fazendo tudo direitinho, e isso agrada o coração de Deus. Andar certo, correto, né? Sob a instrução espiritual, debaixo da lei de Deus, agrada o coração de Deus, e aí a Bíblia diz que quem anda debaixo de obediência é bem sucedido em tudo que faz. E assim a gente finalizou aqui o livro de Ruth, nessa história tão maravilhosa, mais um livro da Bíblia concluído com sucesso. Amanhã nós já vamos dar início a 1 Samuel, nós vamos estudar ali a história de Ana, né? Então nós vamos avançar aqui na história bíblica, nessa jornada tão boa que é estudar a palavra de Deus, tá bom? A nossa proposta aqui é essa, 15 a 20 minutinhos no máximo de estudo, né? Leitura, interpretação do texto, e sempre gosto de trazer uma lição de aplicação prática. Esse é o meu chamado. Eu sou muito prático nas coisas que eu faço, e quando eu comecei a descobrir a Bíblia como um livro de aplicação prática, minha vida mudou completamente. Então, tudo que eu quero te ensinar é trazer a Bíblia para a prática, para que você tenha acesso àquilo que Jesus prometeu para nós lá em João, capítulo 10, versículo 10, parte B. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém, gente? Já que nós finalizamos aqui o nosso estudo de hoje, vamos agitar as redes sociais bem rapidinho. Tira um print aí da tela, bem bonito, posta na sua rede social, me marca para eu repostar. Curte, comenta e compartilha se você não fez isso ainda, tá? E não se esqueça que hoje à noite na Evo nós vamos ter a última ministração da série Prosperidade do Reino. Não fica de fora não. Hoje eu vou falar acerca da chave que dá acesso à sua prosperidade do reino, que é a sua herança espiritual, que é a sua própria identidade espiritual, tá bom? Te espero hoje à noite na Evo, e amanhã nós temos um compromisso aqui na Evolução Diária 7h40. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.